Simbora dar prosseguimento aqui aos nossos direitos sociais. Olha, a gente falava sobre a irredutibilidade, não era isso? Sobre irredutibilidade salarial. Desce aqui comigo só para a gente partir daqui mesmo, tá? O inciso 6º diz que é garantido ao trabalhador a irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E eu dizia para você assim, ó, para que haja a redução do salário, é necessária, é obrigatória a participação do sindicato, tá? É obrigatória a participação do sindicato. E eu finalizei o bloco passado dizendo assim, ó, que a depender do caso, a redução salarial é até benéfica, tá? A redução salarial seria até benéfica. Cris, espera aqui. Ó, só vai ser benéfica só se for para reduzir o teu, porque o meu nunca será benéfico. E eu falava assim, a depender do caso, tá? Talvez benéfico fique mesmo estranho, tá? Eu acho que dos males, vamos observar o menor. Dos males, o menor. Beleza? Acho que fica melhor assim, né? Vem aqui comigo então. Ó, vou pedir para o meu câmera colocar uma tela em branco, só para que a gente possa fazer um desenho aqui bacana, tá? Imagina só a situação hipotética, tá? Eu tenho uma empresa. Eu tenho aqui uma empresa, tá? A Christian Grey Corporation. Olha só, loja de sex shop, né? Bom, tá? Imagina só que eu tenho ali 150 empregados, tá? 150 empregados. Cada um deles percebe, ao final do mês, a quantia de R$ 2.000. Tá? Eles recebem no finalzinho do mês, perceber e receber para o direito do trabalho a mesma coisa, tá? Eles percebem, eles recebem R$ 2.000. Mas imagina só a situação. A minha empresa entra em um processo de falência, tá? Falência judicial. E aí é o seguinte, durante 2 anos eu não tenho como pagar R$ 2.000. Eu teria como pagar, desce aqui comigo, ó, eu não tenho como pagar R$ 2.000. Eu teria como pagar 1.600. Pronto. R$ 1.600. Eu pergunto, tá? Olha, reduzir salário é bom? Não. Mas, olha, ou eu reduzo o salário, ou então a empresa vai entrar em um processo de falência, tá? Ou reduz o salário, ou a empresa entra em um processo, ou então a empresa vai falir. Eu acho assim, dos males, tá? O menor. É melhor o quê? Você ter a garantia de um emprego com um salário menor ou você ser demitido sem a certeza de conseguir um novo emprego rapidamente? Eu acho que quando a empresa vem a falir, nunca é bom, nunca é benéfico. Porque perceba que nós temos aí um problema seríssimo, tá? Porque dessa aqui, ó, eu tenho aqui 150 funcionários, tá? 150 empregados. Mas se você observar, não são somente 150 pessoas, tá? Não são somente 150 pessoas, mas 150 famílias que estão aí envolvidas nisso, tá? Não são apenas 150 pessoas, mas 150 famílias que dependem, de repente, dessa remuneração, tá? Que dependem dessa remuneração. Então, observe, tá? Observe que eu tenho aqui, tá? Observe que eu tenho aqui um prejuízo. Então é melhor, até porque o comércio vai paralisar e tudo mais, tá? Então, dentre os dois, tá? Reduzir salário e ser demitido, o que é melhor? Eu acho que redução de salário. Claro que perceba, isso não pode ser feito de forma definitiva, isso é temporário, isso não é permanente, isso é provisório. Outro detalhe também que é interessante, tá? Isso tem que ser feito obrigatoriamente com a participação do sindicato, beleza? Então, a garantia da redução de salário é uma garantia, tá? É uma garantia que deve ser observada, sim, tá? Mas em caráter excepcional. Essa não é a regra, beleza? Vem aqui comigo na outra tela, tá? Só para a gente poder pontuar. Ó, por que eu peço para você fazer uma ligação do inciso 6º com o inciso 7º? O inciso 7º me traz uma garantia de um salário, tá? Nunca, olha só, de um salário nunca inferior ao mínimo, tá? Nunca inferior ao mínimo, tá? E olha só, tá? Inclusive para quem percebe remuneração variável.
Vamos lá então. Cris, imagina só então, voltando lá para minha empresa, tá? Imagina só que eu tenha uma empresa e aquela empresa tenha 150 funcionários, 150 empregados e cada qual percebe só um salário mínimo. Pode haver redução salarial? A Constituição diz que não, porque eu tenho uma garantia de um salário nunca inferior ao mínimo, tá? Eu tenho uma garantia de salário nunca inferior ao mínimo, inclusive para quem percebe a remuneração variável, tá? Inclusive para quem percebe a remuneração variável, tá? Toma só cuidado com isso, porque eu tenho essa garantia. Olha, imagina só que tu trabalha numa loja aí em comissão, tá? Tu trabalha por comissão. E naquele mês, tu não atingiu um salário mínimo. O que tem que ser feito? O que o teu empregador tem que fazer? Ele vai ter que complementar. Nós temos essa garantia também, tá? De complementação. Ou seja, se, por exemplo, naquele mês eu só ganhei R$ 500, o que o meu empregador tem que fazer? Ele tem que complementar, porque eu tenho uma garantia constitucional de um salário nunca inferior ao mínimo. Só tome cuidado, tá? Quando eu falo que tu tem direito a um salário mínimo, tá? É para aqueles que trabalham em hora normal, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Essa é a duração normal do trabalho, tá? Essa é o que nós chamamos de duração normal do trabalho. Ou seja, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Talvez seja até interessante. Desce aqui comigo. Você fazer uma ligaçãozinha, tá? Faz esse link do artigo, tá? Do inciso, perdão, 7º, tá? Com o inciso 13. Opa, inciso 13, tá? Do artigo 7º, inciso 13. É lá no inciso 13, tá? Eu vou só avançar um pouquinho, mas volto já já. Olha só, no inciso 13 é que nós temos essa duração normal do trabalho, que é não superior a 8 horas e 44 horas semanais, tá? Não superior a 8 horas e 44 horas semanais. Essa é a duração normal do trabalho. É quase que uma proporcionalidade, tá? Cris, quem é que tem direito de receber um salário mínimo? Aquele que trabalha em hora normal. Por sinal, tem uma pegadinha muito comum aí nas provas. A banca chega e diz assim, ó: todos têm direito a um salário mínimo, nacionalmente unificado, capaz de atender, tá? Cuidado, não são todas as pessoas que têm esse direito, tá? São os trabalhadores. Porque percebe, é todo mundo que tem direito de receber um salário mínimo? Não, é o trabalhador. Porque imagina, se eu não sou trabalhador, eu tenho direito? Não. Tá? Então eu tenho direito de... eu vou ficar em casa, já que todos têm direito de receber um salário mínimo. Para mim é ótimo ficar em casa. Não é todos têm direito de receber um salário mínimo. A banca traz muito essa pegadinha. Diz assim, ó: sobre os direitos fundamentais, marca a opção correta. Letra A: todos têm direito de receber um salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender todas as necessidades vitais básicas sua e da sua família. Cuidado, não é todo mundo que tem esse direito, é todo o trabalhador. Todo trabalhador é que teria esse direito, tá bom? Fica atento a essa pegadinha na hora da prova, tá? Desce aqui comigo. Olha um outro direito do trabalhador, tá? O 13º. 13º salário, tá? 13º salário, que as normas, que os estatutos geralmente chamam de gratificação natalina, tá? 13º, com base na remuneração integral e no valor da aposentadoria, tá? Observe que o 13º lá pelo estatuto é chamado de gratificação natalina. Enfim, não teria problema não. Poxa, olha só. Volta aqui comigo. Inciso importantíssimo, tá? Tem dois incisos que eu tomaria um pouquinho de cuidado na minha leitura, tá? Tem dois incisos aqui que eu tomaria um pouquinho mais de cuidado na minha leitura, que é o inciso que trata sobre o adicional noturno, inciso 9º, marque ele, tá? Inciso 9º e o inciso 21. Esses dois incisos eu tomaria um pouquinho mais de cuidado na minha prova, tá? Vem aqui comigo, olha só o que fala o inciso 9º. Ele diz que é direito do trabalhador urbano e rural a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, tá? Queridos, olha só. Marca isso, tá? Marque isso. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova, tá? Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova, tá? Importantíssimo para a sua prova. Porque percebe, nós temos aqui um inciso com 5 palavras, só 5, ó: remuneração
do trabalho noturno superior à do diurno, tá? 5 palavrinhas mais repleta de informações. Aqui nós estamos tratando do que nós chamamos de adicional noturno, que pelo amor de Nossa Senhora da PM, tá? Não vai confundir, tá? Adicional noturno com o plantão noturno, tá? Cuidado com isso. De repente, tu tem um amigo aí que é médico, enfermeiro, tá? Ou até mesmo, tá? Alguém que trabalha na segurança, que trabalha num plantão noturno. Das 7 da noite de um dia, né? Das 19 horas de um dia até as 7 da manhã do dia seguinte, aquelas 12 horas, tá? Ali é o que nós chamamos de plantão noturno, tá? O adicional noturno, ele vai ser contabilizado, vai ser computado, a depender, claro, do tipo de trabalhador, porque perceba que o artigo 7º, ele trata dos trabalhadores que são urbanos, sem esquecer dos trabalhadores rurais. É tanto que o artigo 7º, ele vai dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E é por isso que nós temos aqui uma informaçãozinha bacana, tá? Uma pegadinha, antes de abordarmos ali os caracteres, tá, principais do trabalhador urbano e do trabalhador rural, talvez uma pegadinha que cai com muita frequência é a brincadeira do deslocamento de palavras, tá? Pegadinha do deslocamento de palavras. Ó, geralmente no texto em que eu encontro palavras próximas, parecidas ou contrárias, tome cuidado, porque geralmente vem um deslocamento de palavras. Olha só comigo, vem aqui comigo para a tela. Nós temos aqui assim, ó, remuneração do trabalho. Vou até pegar e grifar a palavrinha, ó, do trabalho noturno superior à do diurno, tá? Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, tá? Cuidado com isso daqui, ó. A banca geralmente faz, sabe como? Ela traz, tá? Ela desloca as palavras e você, tá? Às vezes nem percebe. Ora, na hora da prova, o nervosismo, a ansiedade, meu amigo, te cega, tá? Ó, aí ela vai fazer assim, ó, remuneração do trabalho diurno superior ao do noturno. Opa, não é remuneração do trabalho diurno superior ao do noturno. Até porque o adicional aqui é o adicional noturno. Então, é remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. A hora majorada aqui é a hora noturna, tá? A hora majorada aqui é a hora noturna, beleza? Então desce aqui de novo comigo, olha só, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, tá? Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Aí é o seguinte, tá? Nós temos o caso do trabalhador urbano, tá? E nós temos o caso do trabalhador rural. Tá? E temos o caso do trabalhador rural. Ocorre que o trabalhador rural, ele pode ser um trabalhador rural da lavoura e ele pode ser um trabalhador rural aí da agricultura, tá? E ele pode ser um trabalhador rural aí da agricultura, beleza? Então aí você fica só atento a esta situaçãozinha, tá? A esta situaçãozinha, tá? O trabalhador, ele pode ser um trabalhador rural da pecuária ou ele pode ser da agricultura. Então vamos aqui comigo, deixa eu só mudar novamente aqui a cozinha, beleza, pronto. Vamos aqui comigo, ó. O que é interessante, Cris, eu saber sobre o adicional noturno para o trabalhador urbano, tá? Primeiro, que o trabalho noturno, que o adicional noturno, ele vai ser considerado para o trabalhador urbano a partir das 22 horas de um dia até as 5 do dia seguinte, tá? Então, vê só. O adicional noturno para o trabalhador urbano, ele vai ser das 22 horas de um dia até as 5 da manhã do dia seguinte, tá? O cara começou a trabalhar, por exemplo, às 7 horas da noite, de 7 às 8, hora normal, de 8 às 9, hora normal, de 9 às 10, normal, de 10 às 11, aí nós vamos ter um adicionalzinho para ele, porque é considerado adicional noturno. O adicional noturno para o trabalhador urbano vai das 22 horas de um dia até as 5 do dia seguinte, tá? Das 22 horas de um dia até as 5 do dia seguinte. Tem mais, desce aqui comigo, ó. O percentual é de pelo menos 20% sobre a hora diurna, tá? É de pelo menos, turma, olha só, pelo menos 20%. É de pelo menos, tá? Pelo menos 20%
em cima da hora diurna. Como assim, Cris? Vê só comigo, tá? Imagina só que o cara, tá? Imagina só que o cara, ele ganha R$ 100 por hora, tá? Então, por exemplo, de 7 às 8, de 7 às 8 vai ser R$ 100. De 8 às 9, R$ 100. De 9 às 10, R$ 100. De 10 às 11, opa. Aí nós vamos ter um adicional de pelo menos 20%. Eu pergunto, o trabalhador pode pagar, tá? O empregador, perdão, pode te pagar 30%? Pode. 40%? Pode. 50%? Pode. É de pelo menos 20%. Agora acorda para Jesus que não vai passar dos 20%. Porque eu costumo dizer assim, ó, se por exemplo a lei dissesse que é de pelo menos 10%, porra, tu ia ganhar quanto? 10%. Ah, mas se a lei dissesse assim, não, é de 2%, tu ia ganhar quanto? 2%. Entendeu? Tá? Mas acorda para Jesus. Mas para minha prova, tá? Vai ser de pelo menos 20% nessa porra, tá bom? Então tu acrescenta mais essa informação. Ó. Trabalhador urbano, das 22 até as 5 da manhã do dia seguinte, o adicional é de pelo menos 20%. Ah, e nós temos um detalhe. A hora aqui é uma hora fictícia, tá? A hora aqui seria uma hora fictícia. Como assim hora fictícia? Porque perceba, uma hora é equivalente a quantos minutos? 60 minutos. Beleza, uma hora equivale a 60 minutos. Só que para o trabalhador, urbano, tá? A hora depois das 22 horas, ela será equivalente a 52 minutos e 30 segundos, tá? Vem aqui comigo, ó. A hora será computada como sendo 52 minutos e 30 segundos, tá? 52 minutos e 30 segundos, tá? 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, se você observar, tá? Nós vamos ter uma rebarba aí, uma sobrinha aí de 7 minutos e meio. Olha só, 7 minutos e meio que num pontuar, tá? No cumular das horas, ele vai ganhando aí quase que uma hora a mais, tá? Lá na frente. Cris, eu nunca vi isso na minha vida. Olha, o trabalhador, tá? A partir das 22 horas, se ele for urbano, tá? Cada hora dele não vai ser 60 minutos, vai ser 52 e 30 segundos, tá? Ele trabalha 52 minutos e 30 segundos e ganha como se fosse uma hora, tá? É mais ou menos o que ocorre, lembra quando a gente fazia escola, tá? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, aliás, série não, que agora é ano, né? Na minha época é série, tá revelando a idade, né, Cris? Pois é, tá? Ensino fundamental e médio, as aulas são de 45 minutos, né? Pelo menos era na minha época de 45 minutos, tá? O professor trabalha 45 minutos, mas ele ganha como se fosse uma hora. É o que a gente chama de hora fictícia, imaginária. Beleza? Então, faz essa ponderação. Desce aqui comigo, olha o que nós temos, tá? O trabalhador urbano, tá? O trabalhador urbano, então ele trabalha, vê só. Ele trabalha, tá? O adicional noturno vai ser computado das 22 horas de um dia até as 5 do dia seguinte, tá? Até as 5 do dia seguinte. O adicional é de pelo menos. O adicional é de pelo menos 20%, tá? É de pelo menos 20%. E a hora, tá? Ela será computada como sendo 52 minutos e 30 segundos. 52 minutos e 30 segundos. Mas vê só, eu tenho também um trabalhador rural, tá? Eu tenho também o trabalhador rural. E o trabalhador rural, ele pode ser da agricultura, né? Da lavoura, da agricultura, e pode ser da pecuária, tá? O que é interessante que eu saiba? A hora aqui é uma hora normal, tá? A hora aqui é uma hora normal. Cada hora, tá? Não tem ficção de hora. Cada hora é igual a 60 minutos, tá? Cada hora é igual a 60 minutos. Não vai haver realmente ponderação com relação a isso, não, tá? Cada hora é igual a 60 minutos, tá? 60 minutos, né? Segundos é que são 2 pontinhos, né? Ó, cada hora será 60 minutos, tá? Outra, e o adicional devido é de 25%. Embora a lei diga que é de 25%, tá? Eu quero que você leve para a sua prova assim, ó. É de pelo menos 25%, tá? Geralmente a pegadinha ocorre aqui, ó. Se ele é um trabalhador da lavoura, a hora noturna começa às 21 horas de um dia e vai até às 5 da manhã do dia seguinte, tá? Então, se ele é um trabalhador
da lavoura, tá? Se ele é um trabalhador da agricultura, tá? Da agricultura, vai das 21 até as 5 do dia seguinte. Mas se ele é um trabalhador da pecuária, começa às 20 de um dia e vai até às 4 do dia seguinte, tá? Então lembra comigo, ó. Se ele for um trabalhador urbano, das 22 de um dia até as 5 do dia seguinte. Se ele for um trabalhador rural na agricultura, na lavoura, das 21 de um dia até as 5 do dia seguinte. E se ele for um trabalhador, tá, da pecuária, das 20 até as 4 do dia seguinte. Pelo amor de Nossa Senhora, Cris, por que a banca fez isso? Para complicar a sua vida. Por que o legislador fez isso? Para complicar a sua vida quando for fazer uma prova de concurso público, né? É só por isso, tá? Mas, Cris, eu não vou decorar, não. Claro que vai, por isso é que eu estou aqui. Olha, eu vou lhe dar um bizu, que a banca só pode lhe cobrar isso de adicional noturno, ela não pode lhe cobrar outra coisa. Se ela for lhe cobrar, ela vai lhe cobrar isso de adicional noturno, tá? Vamos ver comigo então? Desce aqui comigo, vou pedir só para o meu câmera colocar uma tela em branco aí, tá? Olha, para a sua prova, você vai lembrar, tá? Em se tratando de adicional, tá? Em se tratando de adicional noturno, tá? Adicional noturno, eu quero que você lembre, tá? Olha só, eu quero que você lembre, deixa eu só mudar aqui a cozinha para a gente fazer uma brincadeira aqui, ó. Lembre da teoria do pau. Calma, Cris, que história é essa? Calma, sem empolgações, tá? Sem empolgações. Teoria do pau, tá? Como assim, Cris? Pau é pecuária, agricultura, ó, e urbano. Pecuária, agricultura e urbano, tá? Olha, aí tu faz assim, ó. Vai na sequência, ó. Olha pro pau como quem não quer nada. Que porra é essa, Cris? Pois é, olha pro pau como quem não quer nada, ó. E coloca lá em cima, ó. 20, 21, 22, tá? 20, 21 e 22, tá? 20, 21 e 22. Agora, ó, olha pro pau como quem não quer nada, né? E faz assim embaixo, ó. 4, 5, 5, tá? Ó, esse bizu, turma, sério, agora, tirando onda, mas esse bizu vai te salvar, porque o aluno fica perdido na hora. Que horas começa um, que horas começa outro? Você não vai errar essa questãozinha não, pô, porque eu tô te dando o bizu agora, tá? Vem de novo aqui comigo, ó. Tu lembra, ó, pau, pecuária, agricultura e urbano, tá? Pecuária, das 20 às 4, tá? Agricultura, das 21 às 5 do dia seguinte. E urbano, das 22 às 5, tá? Ó, o resto tu já sabe, porque percebe, ó, se os dois aqui, ó, pecuária e agricultura, tá? Pecuária e agricultura, tá? Os dois aqui, tá? Eles são trabalhadores rurais. O adicional é de quanto? 25%. Esse daqui, ó, é urbano. O adicional é de quanto? 20%, tá? Eu pergunto, nesse daqui, tá? Nesse daqui, a hora é normal, ó. Rural, a hora é normal ou é ficta? Normal. Cada hora equivale a 60 minutos, tá? Mas percebe, nesse daqui, ó, o urbano, a hora é normal ou é ficta? Fictícia. 52 minutos e 30 segundos, tá? 52 minutos e 30 segundos. Marque isso. Deixa eu lhe dar uma dica, tá? Faça aí um paint screen nessa porra, tá? Porque isso pode cair na sua prova. Vou relembrar, ó. Se ele é um trabalhador da pecuária, o adicional, tá? Vai ser contado, a hora noturna vai ser contada das 20 horas de um dia até as 4 do dia seguinte. Se for da agricultura, tá? Da lavoura, das 21 de um dia até as 5 do dia seguinte. E se ele for um trabalhador urbano, das 22 até as 5 do dia seguinte, tá? Se ele for da pecuária ou da agricultura, o adicional é de pelo menos 25%, tá? De pelo menos 25%. Deixa eu mudar até aqui a cozinha. Pronto, tá? É de 25%. E a hora ela é normal. Se ele for um trabalhador urbano, o adicional é de pelo menos 20%, tá? Pelo menos 20%. E nós temos ainda aqui, que a hora ela é fictícia, cada hora depois das 22 horas será computada como sendo 52 minutos e 30 segundos. Beleza?
Vamos para mais um inciso? Vou pedir só para o meu câmera colocar no outro slide lá, tá? Tá percebendo como nós temos informações aqui, tá? E esse daqui, tá? Esse inciso seria um dos que eu iria destacar. Ó, nós temos alguns incisos que são mais cobrados, mais relevantes, que demandam um pouquinho mais de cuidado. Esse inciso 9 eu destacaria, beleza? Vamos para mais um? Vem aqui comigo. Inciso 10, ele vai trazer uma garantia para a gente, que é a proteção do salário, tá? Proteção do salário, constituindo-se crime a sua retenção dolosa. Olha só que interessante, tá? Proteção do salário, constituindo-se crime a sua retenção dolosa, tá? Constituindo-se crime a sua retenção dolosa, beleza? Então, olha só o que, é que nós temos aqui. Proteção do salário, constituindo-se crime a sua retenção dolosa. Eu pergunto, a retenção dolosa de salário é crime? A retenção dolosa de salário é crime, tá? A retenção dolosa de salário é crime? Resposta: não. Cris, espera aqui, tem alguma coisa aí que é equivocada, tem alguma coisa aqui errada, porque aqui diz que é. Não, 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 não. A Constituição não diz que é, não. Ela diz que é na forma da lei. A questão é, nós temos lei para regulamentar esse direito? Não, tá? Nós não temos lei para regulamentar esse direito, então toma cuidado com isso daqui, tá? Retenção dolosa de salário é crime? Não, porque nós não temos lei para regulamentar esse direito, tá? Nós não temos lei para regulamentar esse direito. Lembra dos nossos remédios constitucionais? Ora, se eu tenho um direito e falta norma para regulamentá-lo, qual a ação que você vai propor? Nesse caso, você vai propor um mandado de injunção. Turma, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Eu sei que você que está me assistindo lembra da aula que nós falamos sobre remédios constitucionais, tá? E eu digo para você, ó, no Brasil só é crime se uma lei me disser que aquilo é crime. Se eu não tenho lei, então ainda não é crime, beleza? Então nós temos aqui, ó, vem comigo de novo, proteção do salário na forma da lei, constituindo-se crime sua retenção dolosa. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Ora, se não há lei que o defina, e se eu me sinto prejudicado pela falta de norma regulamentadora, aí neste caso, tá? Neste caso, cabe um mandado de injunção, tá? Neste caso, cabe um mandado de injunção. Beleza? Cabe um MI. Olha, como o nosso tempo está quase se esgotando, vou dar uma pausazinha, aí no próximo bloco eu dou continuidade aos nossos direitos sociais. Não saia daí, porque esse assunto, ó, ele é importantíssimo para a sua prova. Eu volto já.